Palavra Final, com Alexandre Garcia. O Sidônio foi contratado há 3 meses, virou ministro da propaganda. Só que o presidente não percebeu ainda que propaganda não adianta se não há um produto bom. E governo não precisa de propaganda, porque o governo não vende sabonete, não vende carro. O governo realiza obras sociais, principalmente presta serviços. O governo que preste bons serviços, né? Serviço de saúde, de educação, de previdência, de justiça, porque o governo é tudo, né? São os 3 poderes. De segurança pública, são todos os níveis, o governo, o Estado também, né? Infraestrutura, saneamento básico. Se o serviço for bom, não precisa de propaganda. A propaganda é o bom serviço. Parece que o presidente Lula não entendeu isso. E Sidônio está na dele, ele é um publicitário, né? Um marqueteiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma pesquisa atrás da outra comprovando a anterior, a queda do prestígio do governo, da aprovação do governo. Agora foi para 56% na Genial Quest. Estava em 49% em janeiro. Está em 56% a reprovação do governo, desaprovação do governo, opinião negativa do governo, 56%. Opinião positiva, 41%. Estava em 47%. Ou seja, em queda, a aprovação, em alta, a desaprovação. E olha só, no Nordeste, a aprovação era de 59%, caiu para 52%. Só para lembrar, no Nordeste, Lula fez 13 milhões de votos mais que Bolsonaro. E agora está com 52%, a avaliação negativa, que era 37%, subiu para 46%. Daqui a pouco ele está perdendo. Desculpem, daqui a pouco ele está perdendo no Nordeste. No Sul é onde mais ele é reprovado. 64% de reprovação contra 34% de aprovação. E na região Sudeste, onde se concentram quase todos, a maioria dos eleitores do Brasil, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, olha só, 64% de desaprovação, está quase 2/3, e 37% de aprovação. Está quase 2/3 a 1/3. Impressionante. E é um número muito grande de eleitores. Só para comparar, né? O Bukele, lá em El Salvador, está com 90% de aprovação. E ele foi eleito por 84%. Está fazendo um bom governo. Está dando segurança. Era o país mais perigoso do mundo. Hoje é um dos mais seguros do mundo. É o trabalho. Bom, e aí, vejam só a consequência disso, né? Exatamente o contrário do Bukele é a nossa política de segurança pública. O Supremo, a pedido de algumas ONGs, inclusive uma ligada ao crime, e do Partido Socialista, concedeu, em 2020, por uma liminar do ministro Fachin, que a polícia no Rio de Janeiro não podia entrar nos territórios do crime, só em momentos excepcionais. Resultado disso, vai lá ver o Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro fez um vídeo mostrando que as famílias têm medo de ir para a rua, têm medo de se encontrar com os amigos, têm medo de ir à praia, têm medo de tomar um chopinho na calçada, e os turistas, cada vez mais assaltados, mortos, assassinados. Medo de ir para o Rio. O que vai acontecer com o Rio de Janeiro? Está sendo tomado pelo crime.
E cá para nós, né, só entre nós aqui, os cariocas, faz 50 anos que a gente percebia isso. E os cariocas foram deixando. Não dá para se alienar. Não dá para deixar para os outros. Os cariocas são os donos da cidade. E foram deixando, pouco a pouco. Vocês lembram, cariocas? Quando o crime usava só revólver? Agora usa fuzil, .50, arma antiaérea, granada, barricadas, marcando o território. E o Supremo ajudando. Essa tal de decisão do Fachin que foi aprovada pelos outros. Eu estou contando isso porque amanhã esse assunto deve estar em pauta de novo no Supremo, pedindo para revogar. E tem 49 entidades de peso do Rio de Janeiro pedindo isso. Em primeiro lugar, o governador. Mas tem gente que está a favor dos bandidos. É a Fiocruz, é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eles adoram bandido, detestam a polícia. Mas se forem assaltados, devem conviver com o assaltante. Síndrome de Estocolmo já a priori. Terrível. É por isso que a gente anda assim, por causa dessas cabeças que se movimentam por emoções e não pela razão. Parece que separaram o lado do cérebro que pensa, que raciocina, e vai pelo... eu prefiro o bandido. Meu Deus. Bom, e aí, com tudo isso, né, vejam só, lá em Caxias do Sul, no bairro Centenário, 3 alunos adolescentes combinaram esfaquear a professora de inglês. E contaram para os colegas. E esfaquearam. Um menino de 14 anos, outro de 15 e uma menina de 13. Eles foram agora... Como é o nome? Não podem ser presos, eles foram recolhidos, sei lá, tem um nome que não se pode usar. Gente, é o nosso representante no Congresso Nacional que faz a lei. Essa lei foi feita pelos nossos representantes. É o código do menor, do adolescente. Esses que combinaram, eles sabiam o que estavam fazendo. Só que sabiam também que não teriam punição. Ficariam lá um certo tempo, recolhidos, para receber ensinamento, para mudar o caráter. Não sei como é que se muda isso. Depois vão ser soltos de novo. E vão continuar com esse caráter. O Bukele tirou todo mundo de circulação. Essa é a diferença. E por tudo isso, o PT morre de medo de Bolsonaro. Agora uma vereadora do PT pediu a prisão de Bolsonaro. Porque Bolsonaro está a favor da polícia, da lei e contra os bandidos. Vale dizer, a favor da nossa paz, do nosso bem-estar, da nossa liberdade. Não é? Eu não vou permitir que alguém roube o meu celular só porque ele quer tomar uma cervejinha. Que história é essa? Não é? Não faz sentido. Eu trabalhei para ter o celular, não é? Então, por causa disso, uma vereadora do PT de Recife entrou no Supremo pedindo a prisão de Bolsonaro. Ela já é Ministério Público. Que, para não fazer risco para a sociedade, como é o nome, por obstruir o caminho é necessária para garantir a ordem pública, que está obstruindo a justiça. Obstruindo a justiça, não. Está obstruindo o caminho do PT para se manter no poder. Freud explica perfeitamente. O motivo verdadeiro é esse. O PT teme Bolsonaro, porque olha as ruas
e não bate com a última eleição. Por isso, eu insisto que eu quero saber como é que contaram o meu voto. Eu tenho que ter um comprovante disso. O Congresso vai ficar quieto? Ninguém mais está fazendo isso. Onde fizeram, estão revogando. Inclusive porque a Constituição fala em ato público, tem que ter transparência, publicidade. Eu tenho todo o direito de saber como o meu voto está sendo contado, através dos fiscais do meu partido, não é? Bom, mas então já foi lá pro Moraes. Moraes pediu o pronunciamento do Procurador-Geral da República. Foi para Moraes 18 de março, foi para o Procurador dia 19 de março, para saber se a prisão é necessária para garantir a ordem pública e a instrução processual. Parece que Bolsonaro está promovendo a desordem pública. É o que parece no mundo, nesse mundo aí, e bloqueando o processo. Pelo que todos vimos, ele foi lá acompanhar o recebimento da denúncia dele. E não bagunçou o coreto, ficou quieto, assistindo, respeitoso, olhando para o relator. E não creio que alguém que faça, promova, participe de uma manifestação deva ser censurada, porque a Constituição garante, no inciso 4º do artigo 5º, cláusula pétrea, é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato, e mais adiante, todos podem se reunir pacificamente sem armas, né? De Lisboa, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia.